Bom, meus irmãos, a paz do Senhor, aos alunos da escola dominical que estão nos assistindo neste momento, nos ouvindo, e graças a Deus por mais esta oportunidade, irmãos. E estamos falando do amor de Jesus e a respeito de um homem que, segundo a palavra de Deus, era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha que coisa interessante, meu irmão. E uma lição muito grande para nós, cristãos da atualidade, não é? Que estamos aprendendo com a palavra de Deus todos os dias. E esta lição vem enriquecer o nosso conhecimento. Glória a Deus. O assunto da lição nos diz quem era Jó, não é? Eu não estou perguntando porque aqui está afirmando quem era Jó. Não tem um ponto de interrogação aqui. Mas caberia bem a pergunta por causa do pronome, não é? Então, quem era Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Está escrito lá em Jó, capítulo 1, e no versículo 1, meu irmão, já destacando a qualidade. Observamos que, muitas vezes, aí os escritores se esmeram em fazer referência ao cargo que as pessoas muitas das vezes exerciam, a família de onde ele veio, porque isso era muito importante para os israelitas, a descendência, a procedência daquela pessoa, de onde ela veio, de onde ela chegou. Quer dizer, mas aqui do de Jó, nós vemos que já sai falando a respeito de seu caráter, não é? Que era um homem sincero, reto e temente a Deus. Olha aí, que coisa maravilhosa. Mas ele também procurava-se o que? Desviar-se do mal. E desviava-se do mal. Coisa interessante, irmão. Que vemos que hoje em dia, muitas vezes procuramos nos chegar ao mal e não desviamos o nosso caminho dele. O que é uma coisa muito errada, porque aí nós estamos afrontando nosso inimigo abertamente, e o inimigo nós sabemos que temos que repeli-lo com jejum, oração e vigilância. Glória a Deus. Entremos, irmãos, então na lição propriamente dita, que nos fala que realmente é possível, irmãos. Vamos ver aqui nesta lição, que é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso, não é? Por quê, irmãos? Isso aqui eu posso colocar até como uma pergunta: é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Uma pergunta. Ela faz sentido, irmão, sabe por quê? Porque não é pouco comum correlacionar, por exemplo, o defeito de caráter de uma pessoa com o advento de seu sucesso, né? O leitor da Bíblia Sagrada, por exemplo, sabe do cuidado que as Escrituras apontam para a relação humana, principalmente com o dinheiro. Sim. Então a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha aí que coisa interessante. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Está lá em 1 Timóteo, lá no livro do Novo Testamento, em 1 Timóteo, não é? Na epístola a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 6 e versículo 10. Isso ocorre, irmãos, por causa do apego, da ambição, que traz problemas, não é? E o homem desperta em si por causa de dinheiro. No Pavenir nós vemos aí o que está acontecendo. Muitas pessoas em cargos elevados, traindo-se a si próprio, traindo a própria família, porque muitas das vezes atinge a família também diretamente, não é? Metendo a mão em dinheiro que não é seu, que não lhe pertence. Então veja que realmente depois é decepcionante para a vida dessa pessoa. Muitos chegam até a ir para a prisão. Pois bem, então, irmãos, essa disposição aí, ela pode aniquilar o quê? A nossa integridade e a nossa piedade. O amor ao dinheiro pode acabar isso no ser humano, pode tirar isso do ser humano.
Porque veja, a pessoa tem a capacidade de meter a mão, por exemplo, no dinheiro que é público, que é para usar a favor da população, da nação, e o homem não tem em si a capacidade de analisar que vai prejudicar muita gente, vai fazer falta aquele dinheiro para muita gente, né? E poderia melhorar a vida de muitas pessoas, poderia melhorar através de obras, né, de infraestrutura, mas o homem não pensa nisso, porque o amor, o apego ao dinheiro é muito grande. Pois bem, e a piedade também, não existe piedade nenhuma. Então, conjugado aí com o temor do Senhor, que exemplo, por exemplo, Jó vem nos mostrar nesta lição. A introdução diz: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Já foi um homem diferente. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Pois bem, no primeiro tópico já vem falando a respeito do seu caráter, não é? Um homem de caráter irretocável. Veja bem, caráter é o que todo crente deveria ter, caráter. Ser um bom caráter. Mas infelizmente, nós temos visto que não é assim, não ocorre assim, e por causa disso vem escândalos, e nós vemos aí a obra sofrer por causa de escândalos que acontecem, justamente por falta de caráter de algumas pessoas, não é? Pois bem, o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior, não é? O mau caráter, ele define uma pessoa que não merece confiança. Isso, o mau caráter, que é desonesta e que, portanto, ele não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. Veja bem, irmãos, o escritor aqui é bem enfático ao dizer que ele não era um homem sem pecado, mas era um homem que procurava obedecer a Deus, andar segundo o seu conhecimento de Deus. O que ele possuía de conhecimento a respeito de Deus, ele procurava andar no caminho do Senhor. Pois bem, no primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico, possui o sentido de inocente, sem culpa. Ele não tem culpa, meu irmão, ele não se sente culpado, porque é o homem que anda segundo os princípios que regem o ser humano, que regem a sociedade e procura obedecer ao Senhor. Nós também temos isso. Hoje nós temos o que? A palavra de Deus. Ele não tinha, viu, irmãos? Ele não tinha a Bíblia na época, não. Mas nós temos. Tá certo? Nós temos. Porque veja que ele não pertencia ao povo, como nós estudamos na lição passada, ele não pertencia ao povo israelita. Certo? E até porque também o Pentateuco só foi escrito depois, através de Moisés. Não é? Não foi Abraão quem escreveu, foi Moisés. Pois bem, então veja o seguinte. No grego, segundo a Septuaginta, esta palavra inocente, então ela é escrita aletnos, ou falada, remete ao que é verdadeiro, ou seja, inocente sem culpa e verdadeiro, sem falsidade, falava a verdade, não é? Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Mas afeições, irmãos,
Por quê? Porque vemos que hoje o que tem engraçado no meio principalmente no lado masculino, é interesse pelo lado feminino. O homem, até mesmo sendo casado, se interessa em desviar o caminho de uma jovem, não é? Ou de até uma senhora casada, como nós temos visto por aí acontecer. Então isso é totalmente errado. Então por isso que fala também, sincero nas intenções, sincero também nas afeições, e diligente nos esforços, não é? Para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. É como nós também temos que nos esforçar para nos mantermos fiéis ao Senhor e honrar os nossos compromissos. Mantermos-nos fiel, não é? É isso que a palavra está ensinando. Reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico, Yansan, tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz, ele era justo e reto. Nós já vimos o significado disto. Direito, se comportava de maneira irrepreensível. Oh, glória! E no terceiro tópico aqui, no terceiro ponto, aliás, diz o quê? Que ele era temente a Deus, desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e iari, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Que coisa maravilhosa! Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, Peocebes e Apexó, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Olha aí, porque Salomão escreveu lá em Provérbios 3,7: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Oh, glória! Olha aí, irmão, a sabedoria do homem de Jó, não é? Antes que Salomão pronunciasse essas palavras, colocasse lá em Provérbios, ele já era assim, já praticava desta maneira, afastando-se do mal. Muitas vezes nós procuramos o mal, não é? Vamos a lugares que não convém a nós, como crentes fiéis ao Senhor, frequentamos lugares assim, o que realmente é uma tristeza. É uma tristeza. Por quê, irmão? Porque nós vemos que a luz não se une com as trevas. Então, trazendo para nós esse ensinamento, nós temos que nos manter à parte de muitas coisas, não é? Festas que não são para o crente, não é? Muitas vezes a gente é convidado por um parente, mas podemos ir saudar a nossa parentela e nos retirar. Não é? Se é alguém aniversariando, por que nós vamos ficar num ambiente, por exemplo, se eles não são crentes? Logicamente vai ter pessoas que vão beber até o ponto de embriagar-se, falar coisas que nossos ouvidos muitas vezes não devem ouvir, não é? Quando nos mantemos ali, como nos diz o Salmo 1, que nós devemos o que? Nos afastar, não é? Que é que ele nos diz lá? Deixe-me ler para os irmãos. Eu sempre falo, mas eu prefiro ler o que diz a palavra do Senhor, inclusive as vírgulas, né, meu irmão? Para que possamos entender melhor o que nos ensina a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nos diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Oh, glória! E o segundo versículo diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, não é? E na sua lei medita de dia e de noite. Então é isto, meu irmão, para que nós possamos nos manter fiéis ao Senhor, porque lá, num ambiente que não é propício ao crente, pode ocorrer coisas que realmente podem denegrir a nossa imagem e nos levar a cair, nos levar a pecar, não é?
E o Senhor não se agrada disso, por isso que nós temos que nos manter num patamar bem diferente, não é? Por isso que o crente ele é um povo separado, irmão. Tenha certeza disso. E a igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja santa, pura, imaculada. Você entendeu? Quer dizer, no meio da nossa igreja de seres humanos aqui, não é? Física, vai extrair o povo fiel a Ele, que aparta-se do mal e que procede bem, para, estar com Ele lá no céu. De outra maneira, os irmãos já conhecem a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, prudência, e 5 loucas, não é? Então aqui está inserido mesmo, essa palavra está nos ensinando isto. Nós temos que nos manter fiéis ao Senhor. Um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Veja bem, riqueza, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Vamos saber o porquê aqui, meu irmão. Por que o homem tem riqueza, mas ele não tem prosperidade? Por que ele possui conhecimento e não entendimento? Ora, conhecimento, eu posso te dar um exemplo muito prático para nós cristãos. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia por lerem a palavra, mas que não têm compreensão dela, não têm conhecimento dela, do que realmente ela quer para o ser humano. Por quê? Porque não obedece. Conhece a Bíblia, lê. Tem pessoas não crentes que fazem curso de teologia, certo? E nós vemos aí inúmeras pessoas que têm até cargos eclesiásticos por aí, que estudaram teologia e que nem por isso têm o entendimento correto da palavra de Deus, porque a utilizam de maneira errada. Esse é um exemplo prático, não é? Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui, irmão, não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região, e ressalta o conhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, não é? Ou seja, que se destacava, se sobressaía dos demais, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Olha aí, não é? Vamos ver aqui, irmãos, por exemplo, o que está escrito aqui em Jó, no livro de Jó, capítulo 29, no capítulo 29, e versículo 21 e 22. Vamos ver aqui a palavra do Senhor que nos diz aqui, para compreendermos melhor isto. Pois bem, diz: ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles. Olha aí, a sabedoria de Jó. Aqui não era questionado, simplesmente isso. Não era questionado, porque o que ele falava era pura sabedoria, trazia a eles entendimento do que eles iam saber com ele, procurar saber com ele, iam querer ouvi-lo. Então nem retrucavam, entendeu? Então veja que isto é ser sábio. Pois bem, então ele era sábio, possuía riquezas, mas também era piedoso, tinha piedade. Isso fazia dele, então veja que isso fazia dele um homem proeminente, que as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Um homem próspero. O homem de hoje não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas.
Para os padrões da época, possuía uma família com um formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Então veja que ele tinha prosperidade, não apenas riqueza. Sabia tratar os seus funcionários, por isso era bem quisto por todos, não é? Então veja que era um homem que tinha prosperidade, porque ele temia o Senhor, porque ele buscava o Senhor. Então é por isso ele era um homem próspero. Uma prosperidade baseada no ser. Então, irmão, vê aí que tem pessoas que são ricas, viu? Mas tem uma ignorância tremenda. É ignorante com todos, não é? Não tem nunca uma boa palavra para ninguém. É rico, mas não tem prosperidade. Não é procurado, não tem, muitas vezes não tem amigos. Compra as amizades com dinheiro. Mas dizer, olha, sou amigo daquele elemento por ser amigo dele. Não tem isso. Então veja que é uma coisa totalmente diferente. E tanto o rico cristão tem diferença para o rico mundano, não é? Então veja, por quê? Porque o cristão ele é abençoado por Deus e abençoa outras pessoas também. E por isso ele é bem quisto, não porque ele está dando dinheiro a alguém, não. Mas as pessoas gostam dele por gostar. É totalmente diferente. Pois bem, uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Olha aí, irmão, novamente falando de relacionamento. Relacionamento, não é? Então temos que saber nos relacionar com os nossos, temos que saber nos relacionar com as outras pessoas, amigas nossas, colegas conhecidos lá do trabalho. Não temos que usar de ignorância com ninguém, mostrar que somos pessoas sábias, não é? Junto à nossa família, junto aos de fora e principalmente buscarmos ao Senhor. Não esquecermos de Deus. Portanto, não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Não é? Então veja que aí, irmãos, realmente existe uma diferença muito grande em ter e ser. Não é? Ter as coisas, mas no entanto não é uma pessoa que tenha realmente prosperidade, seja próspero, saiba entender as coisas, saiba entender as pessoas, saiba se portar. Tem gente que é rico aí caindo pelos tubos aí de dinheiro, mas nem sequer sabe se portar em um ambiente diferente do que ele já conviveu, não é? Quer tratar todo mundo a pesadas, né? Quando fala, não procura organizar a sua fala e nem tampouco filtrar o que está falando, fala qualquer coisa, fala besteiras, abre a boca para falar coisas perversas e coisas que não deve, que não cabem naquele momento. Entre senhoras fica chamando palavrões. É pessoa rica, mas no entanto não tem o que, irmãos? Conhecimento, não tem prosperidade. Pois bem, então veja que realmente, irmãos, as posses de Jó incluem também o quê? Seus filhos e filhas, não é? Que provam que a retidão deste homem. Então o ponto principal da discussão entre Jó e seus amigos, irmão, vai ser o quê? O significado da prosperidade material. Acreditava-se, por exemplo, naquela época, que as pessoas que eram prósperas, eram ricas, materialmente falando, acreditava-se que ele o era por ser uma bênção divina, não é por ser um cara reto, realmente, para uma pessoa reta. Então a riqueza de Jó significava que ele desfrutava do favor de Deus de uma maneira excepcional. Os números usados, aqui que nós já lemos, a quantidade de seus bens, não é? Cada filho tinha sua casa própria. Pois bem, então veja aqui, não está claro aqui, por exemplo, que os banquetes dos filhos eram realizados no dia do aniversário. Mas o certo é que eles viviam festejando, viviam em alegria, viviam em harmonia, convidavam-se uns aos outros. Agora imagine você, tem crente que não fala com o próprio irmão de carne, de sangue. Vai para o céu. Eu pergunto, não ama seu irmão que está ali do lado, vendo, que está ali com ele, ele não ama? Meu irmão, não importa se ele não me ama, não importa que eu o ame. A palavra de Deus ensina isso. Eu não tenho que amar só quem me ama, eu tenho que amar quem me odeia também. A Bíblia ensina dessa forma, não é? E se eu quero subir com o Senhor Jesus, eu tenho que procurar observar isso. Pois bem, então nós vemos tudo isso, irmão. Ele ofereceu holocausto pelos seus filhos. Ele era um homem assim, porque porventura eles poderiam pecar.
Então, nós como crentes no Senhor devemos orar pela nossa família, devemos orar sempre pelos nossos filhos, não é? Por aqueles que nos cercam, pelos nossos familiares, para que o Senhor faça obra, para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte e também cure as enfermidades. Não importa se eles estão sendo crentes ou não, importa que façamos a nossa parte em orar por eles. É o nosso dever cristão, assim como por todos os homens, toda a humanidade. Pois bem, um homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos fazer banquetes em casa de cada um deles no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs. Com licença, meu irmão. Obrigado. Pois bem, convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Olha aí, irmão, que lição para nós. Isso tudo era feito no ambiente familiar. Não havia decadência, não havia imoralidade. Como é que a pessoa vai ser imoral com o seu tio, com a sua tia, com o seu primo, com a sua prima? Vocês estão ali numa festa, em família, com seus irmãos, não é? Esposa dos irmãos, filhos dos irmãos, não é? Como é que a pessoa vai tomar certas liberdades, licenciosidade? Coisa que outros fariam. Uma pessoa não crente, e apenas seu amigo, seu conhecido, seu convidado, poderia fazê-lo, não é? Quer dizer, tomar certas liberdades. Isso não era o que ocorria na família de Jó. Eles procuravam servir ao Senhor, eram respeitados e respeitavam a todos, e por isso eram respeitados, não é? Então veja, um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade, não é? Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Lá em 1:5, vamos ver aqui, vamos ler, não é? 1:5, tem aqui: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram a de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Oh glória! Olha aí, meu irmão. Não é? Então ele tinha, é evidente, por exemplo, o cuidado espiritual que ele tinha com os filhos, que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias, isso nós já lemos, não é? E porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus. Isso ele imaginava, só porque ele imaginava isso dos filhos. Então ele orava, oferecia sacrifícios por eles, embora ele não conhecesse o sistema sacrificial de Israel. Veja bem, ainda não havia sido elaborada a lei na época de Jó, porque ele foi contemporâneo de quem? De Abraão, Isaac e Jacó, né? Então veja que o povo começou a nascer com os filhos de Jacó. Depois veio ser formada as 12 tribos de Israel. Quer dizer, então veja que já foi com os filhos, né? Não com os patriarcas. E ele viveu a época dos patriarcas. Pois bem, mas era temente a Deus, assim como foi Abraão, Isaac e Jacó, né? Então veja. Então Jó cumpriu o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade, né, de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada.
Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus. Olha aí que coisa maravilhosa. Ter uma vida consagrada diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Orar. O que é que eu tenho falado para os irmãos? Quando nós oramos, nós mantemos o que? Diálogo direto com o Senhor. Não é? Diretamente com Deus. E Jesus está ao lado lá, justamente advogando as nossas causas perante Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, se temos um contato direto com Deus e fazemos isso diariamente, é lógico que a nossa comunhão, o nosso entendimento com Ele vai aumentar a cada dia. É isso que temos que pensar, certo? Vai aumentar a cada dia. Temos que pensar nisso. Ter intimidade com Deus. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, mas estava aqui na terra como homem, não parava de orar ao Senhor. Ele orava incessantemente. O tempo que ele tinha vago, ele procurava ficar afastado, separado, para entrar em contato com o Pai, para estar orando ao Pai, para ter contato com Ele, conversar com Ele. E é isso que nós crentes temos que fazer, não é? Buscar ao Senhor. A Bíblia nos alerta e nos ensina: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, não é? Porque nós sabemos que vem o dia e a hora em que não se poderá mais fazer isto. Então estejamos vigilantes, irmãos. Estejamos vigilantes. Então nós vemos que realmente, irmão Jó, ele não teve que se isolar para tornar-se piedoso, né? Ele nos ensina isso. Foi justamente como pai de família, homem de negócios e membro de uma sociedade politicamente organizada, que já havia e já era desta forma, que ele prontificou-se como o melhor ser humano, não é? Então nós temos que observar isso. Melhor ser humano de seu tempo. Ninguém precisa isolar-se para tornar-se santo, não é? Santo nasce exatamente em meio às tentações, porque ele procura orar mais a Deus, procura obedecer ao Senhor. Isso é santidade. Não andar me misturando com o incomum e com os ímpios. A minha amizade com o ímpio, irmão, é o suficiente só do meu trabalho, do que eu preciso, do meu dia a dia. Mas não tenho amizade de estar ali no porta a porta com ele, batendo papo. Que eu tenho certeza que ele não vai trazer coisas que me edificam. Certo? Então veja aqui. Todos os heróis da fé, irmãos, eles destacaram-se como membro participativo do quê? Da sociedade. Eles eram participativos, estavam no meio do povo, não é? E que dizer, por exemplo, de Noé, que ficou pregando. Então ficou pregando, quer dizer, então nós observamos que realmente temos que permanecer com sinceridade e humildade na presença de Deus. É isso que temos que fazer. Pois bem, então nós vemos que todos os heróis da fé, irmão, Abraão, Isaac, Jacó, os outros profetas, por exemplo, Isaías, Ezequiel, eles eram casados, certo? Mas eles mantinham uma comunhão com o Senhor, uma vida santa, íntegra, relação com Deus, conversavam com Deus. Ah, porque eu sou santo, não posso ser casado? Não, não é isso que a Bíblia ensina. Então, santidade é comunhão com o Senhor, é estar mais próximo do Senhor e obedecer a sua palavra. Isto é santidade, não é? Então nós temos que permanecer desta forma. Enganam-se, por exemplo, que julgam ser a santidade o produto de uma vida solitária. Santidade, irmãos, é serviço. Santidade é dedicação, não é? Santidade é uma dedicação integral ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, não é? O que fazemos para Deus temos que fazer com alegria, não com murmuração, certo? Se vamos fazer, se ficamos a fazer, vamos fazer com alegria. É para o Senhor, não é para o homem. Recompensa vem de Deus, não do homem, não é? Então, irmãos, santidade é isto, é desviar-se o que? Do mal. E ter o que? A presença do Cordeiro de Deus. É ter a presença de Cristo em nossa vida. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! É isto então que devemos ter, meu irmão. A presença do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Gostaria também de ler aqui uns versículos com os nossos prezados irmãos, para que possamos entender melhor a respeito, por exemplo, não é? Da função que nós temos na terra, uma função sacerdotal,
não é? E nós somos mediadores e intercessores, irmão, entre Deus e os homens, exceto que Cristo. Veja bem, lá em Cristo Jesus. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Vamos ler o que é que diz a palavra de Deus. Aqui em 1 Timóteo, não é? Vamos ler a epístola de Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Diz desta maneira. Veja o que? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, não é? Então não há mais essa necessidade de nós, como seres humanos, estarmos intercedendo pelo povo, ou temos alguém que interceda por nós. É por isso que a oração é excelente, porque nós podemos nos comunicar diretamente com o Senhor. Ah, não, vocês têm que ser intercessor. Não, meu. Intercessor aí só Jesus. O que é que diz a palavra? Não é? Diz a palavra de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, meu irmão, nós temos que analisar realmente o que a palavra do Senhor tem nos afirmado quanto a isso, não é? Antes precisávamos de sacerdotes, precisávamos de pessoas para estar intercedendo por nós, mas hoje nós temos uma comunicação direta com o Senhor. Se eu estou enfermo, posso orar a Deus, Ele vai ouvir a minha oração e vai me curar. Se eu estou precisando de algo, posso orar ao Senhor e Ele vai ouvir a minha oração. E se Ele achar conveniente que eu deva receber aquilo, eu vou receber aquilo. Porque muitas vezes não sabemos pedir, às vezes pedimos mal. Pois bem, então nós temos que analisar essas coisas. E também, para concluirmos, eu quero falar a respeito de realmente que nós somos sacerdotes, cada um de nós, cada membro da igreja é um sacerdote. A palavra de Deus nos fala aqui, 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9. Veja o que aqui diz a palavra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Veja aqui, irmãos, ele nos diz o quê? Que nós somos o quê? Sacerdócio real. Então está nos mostrando que nós somos sacerdotes, certo? Comprados, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Então, concluindo, irmãos, destacamos aqui 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz, não é? Caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Tem valores morais, tem pessoa que é ética, tem valores, mas não é bondoso, não é caridoso, não se importa com os outros, não é? Não tem importância nenhuma para ele os outros, só ele. Apesar de que ele é ético, ele é profissional correto, mas não tem este amor, não é? Não tem piedade. Pois bem, todavia, irmãos, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos, morais, não é? Prosperidade e não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, não é? Se não conhecer a Deus na intimidade. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Não é? E possamos então proceder dessa maneira, irmão, para que possamos ser realmente íntegros, reto, temente a Deus, mas também nos desviarmos do mal. Oremos ao Senhor, busquemos a sua face, que é isso que Ele quer, não é? E nós também temos que fazer a nossa parte, buscando a Deus, demonstrando que o amamos de todo o nosso coração,
com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. É assim que nós, crentes salvos na pessoa de Jesus Cristo, devemos proceder. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém. E felicidade e paz a todos.